Um exemplo bem claro disso que nós podemos perceber é o caso de Jó, o livro de Jó. A Bíblia diz que Jó, ele fazia orações e fazia sacrifícios pelos seus filhos. Então ele era um sacerdote, era o pastor da família ali. No segundo, na segunda dispensação, é o que Berkhoff chama de período mosaico, né? A igreja, ela deixa de ser uma instituição familiar, o foco, né? E passa a ser uma igreja estadualizada. A igreja passa a ser vista como nação. O Estado, a igreja era um Estado-nação. Ele vai dizer assim: desde o êxodo, o povo de Israel foi organizado na nação, em nação, e constituiu também a igreja de Deus. Foi enriquecido com um culto cerimonial em que a religião da nação podia encontrar expressão. A igreja não tinha organização independente, mas a sua existência organizada estava no Estado. Israel foi um Estado-igreja. Os estrangeiros só podiam entrar para a igreja tornando-se membros da nação. O culto religioso era regulado em seus menores detalhes. Foi, na maior parte, cerimonial e ritual, e encontrou sua mais elevada expressão nos cultos do santuário em Jerusalém. Então havia todo aquele detalhe dos rituais dos sacrifícios, né? Das vestimentas dos sacerdotes, da organização do tabernáculo, da organização do templo, da preparação das cerimônias. Era algo muito detalhista e sempre o templo de Jerusalém, que era o ponto principal, né, da religião judaica, tudo estava concentrado no templo, que era a representação de Deus ali, da presença de Deus para aquela nação. Você vê que quando tinha festas como, por exemplo, a Páscoa e o Pentecostes, mesmo aqueles judeus que moravam em outras nações, eles vinham para cultuar em Jerusalém, né? Porque essa religião, ela tinha essa visão de religião nacionalizada. O período neotestamentário, ele diz, no dia de Pentecostes, a igreja divorciou-se da vida nacional de Israel e tornou-se uma organização independente. É a separação da igreja e do Estado. Depois, na história do cristianismo, houve isso em algumas nações, né? Alguns países tinham uma igreja ligada ao Estado, a igreja institucionalizada, uma igreja estatal, nacional. E com a reforma protestante foi recuperado esse princípio do Novo Testamento, onde a igreja se divorcia do Estado, né? O primeiro momento que a igreja se torna estatal na questão do cristianismo vai acontecer com Constantino, quando ele reconhece a igreja como sendo uma instituição do império agora. Ela se torna uma igreja nacionalizada, estatal. Existem muitos questionamentos quanto a isso, porque ao lado que a igreja deixou de ser perseguida pelo império, ela ganha por esse lado, mas a igreja perde porque o paganismo começa a entrar na igreja, né? E aí os cargos eclesiásticos começam a ser confundidos com aquela questão política, né? E passam a virar um negócio, e a igreja então perde a sua pureza espiritual, a idolatria toma de conta, e depois, na reforma protestante, é que vai haver um retorno a essa igreja desvinculada do Estado. Isso é um assunto que a gente pode trazer mais detalhadamente num outro estudo, tá certo? Então, o que até esse tempo tinha sido uma igreja organizada e independente, o que até esse tempo tinha sido uma igreja nacional, assumiu então um caráter universal. Então, a igreja que era estatal desvincula-se agora e assume um caráter universal. E aí, o fim de realizar o ideal, a fim de realizar o ideal de uma ampla extensão mundial, teve que tornar-se uma igreja missionária, levando o evangelho da salvação a todas as nações do mundo. Além disso, o culto ritualístico do passado deu lugar ao culto mais espiritual, em harmonia com os maiores privilégios do Novo Testamento.
Então, o que que acontece? A igreja, quando ela deixa de ser nacional dentro do conceito judaico, né, e ela passa a ter essa visão de igreja missionária, ela se torna mais simples também nas suas formas de culto. Então, o cristianismo é simples, não tem aquele ritualismo de muitos detalhes. Existem poucas ordenanças, a gente vê como principais ordenanças o batismo e a ceia. Então, ela quebra muito aquela formalidade, passa a ser mais informal, né? Se bem que em alguns casos tem algumas operações pastorais que são um pouco voltadas para o formalismo. Mas, de modo geral, a Bíblia ela traz uma simplicidade muito grande na forma prática, né, de se operar o cristianismo.